Tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira videoaula do segundo bimestre para os alunos do primeiro ano. E finalmente nós vamos falar sobre as leis de Newton. Bem, na videoaula passada havíamos falado um pouquinho sobre a lei da inércia quando nós falamos da força Fat, a força de atrito. Eu havia falado o seguinte para vocês. Quando a gente tem uma superfície e um objeto sobre essa superfície, e se esse objeto estiver em movimento, e se essa superfície não for lisa, vai conter atrito entre o bloco e essa superfície. Vamos desenhar a força de atrito, então, aqui. Força de atrito desenhada perto do chão. Então, está aqui a força Fat. E eu havia falado com vocês que quanto maior a força de atrito, mais rápido vai frear o objeto. O objetivo da força de atrito é ser resistente ao movimento, ou seja, uma força contrária ao movimento, então ela serve para parar o movimento, para frear o movimento. Então, se eu lancei qualquer objeto sobre essa superfície e sobre essa superfície existe uma força Fat, ela vai caminhar até um determinado local. Quanto menor for essa força de atrito, mais longe, então, o objeto vai começar a caminhar, porque ela vai frear menos, mas vai continuar freando. Aí eu havia falado para vocês o seguinte: imagine, então, que a gente esqueça essa força de atrito. Essa superfície ela é totalmente lisa, não há força de atrito. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, já que essa força de atrito ela não vai existir, não terá força nenhuma que vá parar o movimento. E se não vai existir forças que vai parar o movimento, o que vai acontecer com o objeto? Ele vai continuar em movimento para sempre. É isso que diz a primeira lei de Newton. Um objeto livre da ação de forças só pode ter dois estados. Ou ele vai estar em repouso, que é a mesma coisa que parado, tá, pra gente, ou ele vai estar em movimento. Mas que tipo de movimento é esse? Lembre-se, é a aceleração que aumenta ou diminui a velocidade. E é por causa da força que existe a aceleração. Então, se não tem forças sobre esse objeto, não tem aceleração. Ele não está aumentando nem diminuindo sua velocidade. Então, é um movimento com velocidade constante. Mas mais especial ainda, se não há forças aplicadas sobre esse objeto, quer dizer que nem curva ele faz. Porque para fazer curva, nós temos que aplicar uma força sobre o objeto. Então, é um movimento com velocidade constante em linha reta. E existe uma sigla para representar tudo isso que a gente falou aqui, ó. Movimento com velocidade constante em linha reta. Que sigla é essa? É MRU, que significa movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, ou seja, retilíneo, linha reta. Então, de forma rápida, essa é a primeira lei de Newton. É o que acontece com o corpo quando não há forças sobre ele, ou quando todas as forças sobre o objeto se anulam. Grave bem essa frase que eu falei, que a gente vai voltar nela e a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos então agora para a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica. O que quer dizer a segunda lei? Bem, lembrem-se, a primeira lei é o que acontece com os corpos quando não há forças envolvidas sobre aquele corpo ou quando as forças se cancelam. Segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica. Vamos lembrar um pouquinho então da primeira lei. A primeira lei fala o que acontece com o corpo quando não há forças envolvidas sobre ele ou quando essas forças se cancelam. E a segunda lei é o que acontece com esse corpo quando há forças envolvidas sobre ele e ele não se cancela. Eu já falei um pouquinho quando estava falando da primeira lei, e é o seguinte: quando há forças envolvidas sobre o corpo, então quando há forças, vai haver de forma diretamente proporcional
uma aceleração sobre os corpos. E só para vocês lembrarem, a aceleração, ela muda a velocidade. Então vamos de novo? O que ocorre quando há forças sobre o objeto e essas forças não se cancelam? Essas forças criam naquele objeto uma aceleração, ou seja, muda a velocidade, ou, na verdade, muda o estado daquele objeto. Como assim? Se ele estiver em repouso, ele vai entrar em movimento. Se ele estiver em movimento, com velocidade constante, ele pode aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade, até que pare. É isso que diz a segunda lei, a lei fundamental da dinâmica. E ela também é diretamente proporcional à massa do objeto, porque quanto maior a massa, maior a força você tem que fazer para poder deslocar aquele objeto. Então, Newton escreve a segunda lei fundamental da dinâmica como essa fórmula que está aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é um vetor, ou seja, ela tem que ser representada por uma seta que indique a direção e o sentido. E a força também é um vetor, como que eu já tinha falado antes para vocês. A aceleração não é uma força, a aceleração é uma grandeza vetorial. Vamos então ver rapidinho aqui, mais ou menos o que isso significa. Então, aqui eu tenho um chão, vou tentar desenhar um carrinho aqui. E vamos supor que ele está parado, está em repouso, ou seja, a velocidade dele inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, está em repouso. Então, se a gente não fizer nada, não aplicar nenhuma força sobre esse carro, o que vai acontecer com esse carro? Vai ficar parado eternamente. Ah, professor, mas você disse que tem a força peso e a força normal. Sim, como que essa estrada, essa superfície está na horizontal, eu também já havia falado que essas forças, elas se cancelam. Então, a segunda lei de Newton é: o que acontece com o corpo quando há forças envolvidas sobre eles e elas não se cancelam, tá? Então, no caso aqui, essas forças se cancelam. Ah, mas agora ligou o motor e o motor vai fazer uma força sobre o carro para frente. Então, o que vai acontecer? Esse corpo, então, esse carro, vai começar a acelerar. Vai sair da velocidade zero para uma outra velocidade qualquer que seja. Não alterou a velocidade? Então, criou uma aceleração, que foi causada por quem? Pela força que o motor do carro fez. E se esse carro já estiver em movimento? Ora, se esse carro já estiver em movimento, e vamos fazer de conta que ele largue o acelerador e não aperte o freio, mas ele continua com velocidade constante, eu sei que há atrito entre a roda e a superfície, há atrito entre as engrenagens do motor, entre a roda e tudo mais, mas vamos supor que nada disso exista, tá? Eu tirei o pé do acelerador e agora o carrinho está andando com uma velocidade constante e sei lá qual é essa velocidade, vamos supor 80 km por hora, não importa o número não, tá? Então agora ele está em movimento. Para ter movimento, não é necessário haver a força. A força já ocorreu, a força foi retirada do carro e agora ele está com uma velocidade constante de 80 km. O que eu havia falado sobre a primeira lei? Se ninguém fizer uma força contrária a esse movimento, o que vai acontecer com esse carro? Vai continuar andando de forma infinita. Então agora eu tenho que frear o carro. Para frear o carro, o que eu faço? Aperto o pedal do freio, vai acionar as engrenagens e vai fazer com que haja uma força sobre a roda para ela começar a parar o movimento. Então vamos representar essa força como a força Φ. E ela está para trás. Então o que essa força está fazendo? Está reduzindo essa velocidade até que essa velocidade chegue a zero. Não houve uma alteração na velocidade? Então teve uma aceleração. A aceleração, nesse caso, negativa. Causada pelo quem? Causada pela força Φ.
Então, o que acontece com o corpo quando há forças envolvidas sobre ele e essas forças não se cancelam? Muda o estado do corpo. Se ele está em repouso, passa a se movimentar. Se ele já estiver em movimento, ele aumenta a velocidade ou diminui a sua velocidade. Vamos então agora para a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, ação e reação. Talvez uma das mais conhecidas antes mesmo de você até chegar na quinta série do ensino fundamental. Você já ouviu falar da ação e reação, mas aí que está um porém. Vamos aqui falar algumas coisas que talvez você tenha entendido errado antes. Que é, sempre que eu faço uma ação, eu recebo uma reação. Mas como que é isso? Né? Eu xingo uma pessoa e essa pessoa vai reagir dando um soco na minha cara. Não tem nada a ver com isso. Ação e reação não é causa e consequência. Ação e reação está diretamente relacionado às forças. Então tem que ter forças envolvidas no objeto ou nos objetos. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre ação e reação. Podemos entender então a terceira lei de Newton como o seguinte: o que acontece com o corpo que fez força sobre o outro? Então vamos só relembrar o que a gente está falando? Primeira lei de Newton: o que acontece com o corpo quando não há forças sobre ele? Segunda lei de Newton: o que acontece com o corpo quando há forças sobre ele? Terceira lei de Newton: o que acontece com o corpo que fez as forças sobre aquele outro corpo? Ou seja, eu estou falando aqui da interação entre dois corpos. Então vamos novamente aqui desenhar dois objetos. Desenhar aqui um caixote e uma pessoa empurrando esse caixote. Essa pessoa, ao fazer uma força sobre esse caixote, então está em contato aqui e está fazendo uma força para empurrar o caixote. A ação e reação diz o seguinte: a pessoa fez uma força sobre o caixote, correto? Então, o caixote vai reagir fazendo uma força sobre a pessoa. Uma força de mesma direção, mesmo valor e sentido oposto. E o sentido oposto é óbvio, né? Porque se a pessoa está fazendo uma força sobre o objeto, e o objeto está, então, respondendo a essa ação com uma força contra a pessoa, então, claro que é no sentido oposto. Nem todas as forças de sentido oposto são ação e reação. Então, só para a gente relembrar, observe o carrinho que a gente desenhou aqui com as forças peso e a força normal. Aqui está um exercício até que cai muito no vestibular e também cai em concursos. A força normal e a força peso são duas forças, quando a superfície é horizontal, de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, tanto que elas se anulam, sentidos opostos e mesma direção, né? Direção vertical. Mas elas não são ação e reação. A força peso é a força com que o planeta puxa o carro. Então tem que ter uma reação do carro puxando o planeta. Correto? É isso mesmo. Professor, calma aí, eu não entendi direito. Então, vamos supor que você tá aqui o planeta. Aí você tá saltando de paraquedas. Tá lá você aqui saltando de paraquedas. Tá meio feio aqui, mas isso aqui é um paraquedas. Tá saltando de paraquedas. Se você tá caindo, é porque o planeta Terra está te puxando. Mas pela ação e reação, então, você também deveria puxar o planeta Terra. Então por que o planeta Terra não vai para cima toda vez que alguém pula? Ou talvez toda vez que alguém salta de paraquedas, o planeta deveria ir para cima e não vai. Então isso é mentira. Não, pessoal, não é assim que funciona. A força está diretamente ligada a quem na segunda lei que a gente falou? A massa do objeto. Quanto maior a massa, mais difícil vai ser deslocar aquele objeto. Olha a relação entre a massa do planeta Terra e do carinha que está pulando lá. É infinitamente maior. Então, o planeta está puxando o carinha e o carinha vai entrar em movimento. Mas o carinha também está puxando o planeta Terra e é óbvio que a força que ele faz sobre o planeta Terra, que é a mesma que o planeta Terra faz sobre ele,
não é alta o bastante para que o planeta Terra saia do local. Ah, professor, e se juntar todo mundo do planeta Terra? Vários alunos, na verdade, já perguntaram isso para mim, né? E se juntar todo mundo do planeta Terra num só local e mandar todo mundo pular ao mesmo tempo? A Terra sairia do local? A resposta para essa pergunta é não. Por que não, professor? Todo mundo somado junto do planeta Terra? Sim, todo mundo somado do planeta Terra não dá nem 0,0000001% da massa do planeta Terra. A gente é nada em comparação ao planeta Terra. Ele é muito grande e muito massivo. E não tem como a gente, só por a gente mesmo, fazer ele se deslocar por uma força. A não ser que você crie um foguete estupidamente grande, de 1/4 pelo menos do tamanho do planeta Terra, 1/3. 1/4 acho que já basta. E ali você liga esses foguetes, e aí você vai fazer força suficiente para alterar a órbita do planeta Terra. Mas fora isso, não tem como. Tem até um filme chinês que estava na Netflix, que eu acho que fala justamente sobre isso. Eu não lembro o nome dele agora. Eles colocam vários foguetes no planeta Terra, porque o planeta Terra parece que vai se chocar com o Sol, porque o Sol ficou maior, alterou a órbita, um negócio desse. E aí eles tiram o planeta Terra da órbita para passar para ir para outra estrela, um negócio desse, eu não lembro direito não. Mas eu vi esse filme, o filme é até interessante, é um filme chinês, e estava lá na Netflix. Mas voltando ao tema, ação e reação. Toda vez que um corpo fizer uma força sobre outro, ele também recebe uma força igual, sentido oposto. Vamos dar mais algum exemplo sobre isso, então, para você entender melhor. Vamos lá, vamos desenhar, então, o que eu mais gosto de fazer, que é um foguete. Claro que eu posso até gostar de jogar joguinhos de foguete, mas eu não sei desenhar direito, tá? Então, tá aqui meu foguetinho, e aqui tá o motor. O foguete, basicamente, mais de 90% dele é somente combustível. Só uma partezinha pequenininha é onde estão as pessoas lá em cima. Tudo isso aqui para baixo é combustível mesmo. O propelente, então, esse combustível queimado, você queima ele para ter mais força na ejeção dos gases, vai empurrar esse foguete no sentido oposto, contrário. Muita gente se engana um pouco com isso. O foguete faz uma força sobre o ar e o ar empurra o foguete para cima. Muita gente explica desse jeito, mas isso é mentira. Porque, e no espaço onde não há ar? Quem está empurrando ele para cima? Então é sobre somente os dois objetos envolvidos. Não precisa de ar aqui. Não precisa ter ar aqui fora. Pode ser vácuo, conforme é no espaço. A ejeção dos gases queimados para fora do foguete faz uma força, né? Faz uma força contrária para cá. E esse gás vai reagir fazendo uma força sobre o foguete para cima na hora da sua ejeção. É apenas isso. Não precisa de ar, não precisa de nada. Como que você pode fazer um experimento parecido com isso em casa? Numa bexiga de balão de festa, né? Aqueles balões onde você assopra, você enche ele, segura no bico e larga. Quando você larga, o que vai acontecer? Ele vai para tudo quanto é lado. O ar vai sair, o ar, ao sair da bola lá, o que vai acontecer? O ar saindo vai empurrar a bola de festa para frente. Isso é ação e reação. Um outro exemplo que a gente pode pensar, já que eu estou falando de foguete, é de astronautas no espaço. Então, você tem aqui um astronauta, está aqui no espaço, e tem outro astronautazinho no espaço também, perto dele. O astronauta A e o astronauta B. Eles estão encostando a mão um no outro. A, então, faz a seguinte coisa. Ele pega o seu braço e faz uma força sobre o braço do outro, empurrando B para trás. B, então, vai se deslocar para trás. Mas B não quis fazer força nenhuma sobre A. B só ficou com a mão parada. Mas não importa. No momento em que A faz uma força sobre B, empurrando ele para frente, nesse exato momento, B acaba fazendo uma força sobre A, empurrando ele para trás. Então, no espaço, se o astronauta A empurrar B, sai daqui, vai para longe, querendo jogar ele para o espaço, ele tem que se lembrar que ele também vai ser jogado para trás com a mesma força que ele fez. O astronauta de menos massa vai acabar sendo empurrado mais longe.
Então, A tem que tomar cuidado com isso, né? Se ele for o astronauta de menos massa, ele vai acabar se separando mais rápido do que o B, né? Vai ganhar mais velocidade. E isso, se eu não me engano, é uma questão que caiu no Enem, eu acho, mas eu não lembro direito. Mas são questões desse tipo que a gente vê que caem em concurso, em vestibular. O que eu quis falar com vocês, então, é explicar rapidamente essas 3 leis de Newton de uma forma bem simples, essa parte teórica, e na parte dos exercícios, nós vamos fazer essa aplicação das 3 leis de Newton em cada exercíciozinho para vocês entenderem, e lá eu vou explicar o passo a passo do que se deve fazer para nós aplicarmos nos exercícios essas 3 leis de Newton. Tudo bem, então? Obrigado por ver o vídeo, se cuidem e fiquem em paz.